Bom dia, estamos de volta aqui ao vivo nos estúdios da All TV com mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre as cidades, programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e a participação do Caetano Garcia na produção e no chat, aguardando aí a participação de vocês. É isso aí, Gilberto, bom dia aos internautas que estão logados aqui no chat. Duas maneiras de participar, uma delas é vocês mandando comentários e perguntas pelo chat e a outra é pelo Twitter. O nosso é @urban_systems, é uma outra maneira de vocês participarem. Então, mandem perguntas que eu vou fazer ao vivo para o nosso convidado de hoje. Isso aí, hoje a gente tem aqui um convidado bastante especial para tratar de um assunto que afeta a vida de todos nós, um assunto chamado imposto. Nós vamos falar de impostos de reforma tributária. A expectativa de vida do brasileiro é de 72 anos atualmente. Desses 72 anos, a gente tem uma estatística aqui, não sei se ela procede, se ela é totalmente correta, mas se não for, ela deve ser muito próxima disso. Diz que desses 72 anos, 30 anos são trabalhados com o único propósito de se pagar impostos ao governo. São 61 tipos de tributos diferentes que comem 5 meses ou 148 dias de trabalho seu e meu a cada ano, só para a gente colaborar aí com o leão, com os governos municipais, estaduais e federais. Apesar das altas taxas, são generalizadas reclamações em relação às melhorias feitas com dinheiro arrecadado, né? Todo mundo fala que arrecada-se muito, investe-se pouco, a gente tem serviços públicos de baixíssima qualidade, seja na educação, seja em todos os setores onde o Estado tem a sua obrigação de investir aí. Muitos dizem que a sonegação e a corrupção impedem que os investimentos consigam suprir as necessidades do nosso país. Perguntamos, existe algum jeito de equilibrar essa conta? Então, para explorar um pouco esse tema, a gente escolheu para o dia de hoje, para a nossa entrevista de hoje, o nosso olhar da semana, que é reforma tributária. O imposto único pode incrementar o desenvolvimento do país? A gente quer discutir, quer conversar aqui no dia de hoje, perdão, como o caos tributário afeta a performance econômica do país. O que é a proposta do imposto único e o que ela impacta na vida do brasileiro? Qual é a relação entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento urbano? E para responder a estas e outras perguntas, a gente vai conversar hoje com o Marcos Sintra. Marcos, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Urban View. Bom dia, Gilberto. Prazer estar aqui com você e todos os seus telespectadores. Ok. O Marcos Sintra é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, além de professor titular e vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas. Ele possui 4 títulos superiores pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele é bacharel, mestre em planejamento, mestre em economia e doutor em economia. Ele foi vereador, deputado estadual, deputado federal e secretário de planejamento do município de São Paulo. É autor de 10 livros e inúmeros artigos especializados sobre finanças públicas, teoria econômica e agricultura, tanto aqui no Brasil como no exterior. E a gente vai fazer hoje, pegar o nosso quadro de Olho na Frase, que a gente sempre inicia as nossas entrevistas, os nossos bate-papos, e vamos pegar o nosso quadro de Olho na Frase. Em vez de uma frase, a gente vai começar um pouquinho diferente. A gente vai conferir um site que não sei se vocês conhecem, mas é o site Impostômetro. Eu vou pedir para o pessoal da ilha aí colocar o site Impostômetro na tela, e a gente vai conferir ao vivo o quanto que o brasileiro já pagou de imposto só nesse ano 2011. Enquanto o pessoal coloca aqui no ar aí, a gente tem aqui no site do Impostômetro um total da União, estados e municípios, até agora, de 1º de janeiro de 2011 até o momento, somam 756 bilhões, 233 milhões, 300, já passou 460, 480... Marcos, é isso mesmo? 756 bilhões é muito dinheiro arrecadado. Pois é, Gilberto. Nós vivemos num país onde a carga tributária é uma das mais altas do mundo para países com o nosso nível de renda per capita, né? Que é muito comum a gente ouvir dizer, por exemplo, mas alguns países europeus têm cargas tributárias até mais altas do que a brasileira. A nossa carga tributária hoje equivale a aproximadamente 35% do PIB. Isso significa, Gilberto, que de tudo aquilo que o país produz, um pouco mais de uma terça parte são transferidos do setor público para o setor privado para o custeio de atividades públicas.
Alguns países, por exemplo, na Europa, como os países escandinavos, têm cargas tributárias até mais altas, chegam a 45%, até 50% do PIB. São países chamados de bem-estar social, são países que têm um viés, digamos, meio socializante, não é? Então muita gente acha que a carga tributária brasileira também não é tão alta comparativamente a essa. Mas é sim, porque países do nível de renda do Brasil, como é o caso, por exemplo, do México, como é o caso da Turquia, como é o caso da Argentina, como é o caso do Chile, tem cargas tributárias muito mais baixas, geralmente em torno de 20% a 25% do PIB. Portanto, o brasileiro suporta uma carga tributária alta, sem falar no problema da qualidade dos serviços públicos, que é ruim, ou seja, ele não tem o retorno daquilo que ele contribui para o governo, né? E isso gera muita insatisfação, muita sonegação, muita evasão tributária, e isso gera normalmente muita corrupção também. Então, o sistema tributário brasileiro está urgentemente precisando de uma reforma. Nós vivemos um país onde se tributa muito, onde se tributa mal, onde a carga tributária é muito mal distribuída. Então você pega, por exemplo, quem hoje é muito tributado no Brasil, um dos setores mais tributados é o assalariado. O assalariado tem uma carga tributária muito alta que ele não pode fugir, porque aquilo é descontado no seguro-elite, é descontado na fonte. Já, por exemplo, algumas atividades do setor privado, onde a forma de arrecadação tributária é mediante autodeclaração, autoapuração, a sonegação é muito forte e o sistema dá muita margem à evasão. Portanto, a carga tributária é alta, ela é mal utilizada e profundamente injusta. Quase que existe uma cultura no Brasil, né, principalmente no empresariado, uma cultura à sonegação, né? Se procura de tudo quanto é jeito, isso é histórico no Brasil, né? Pois é, mas veja, como tudo isso está acontecendo, o cidadão se sente legitimado a sonegar, a se defender. E eu morei muito tempo nos Estados Unidos, como você viu aí no meu currículo, e a cultura americana, por exemplo, ela é muito mais rígida do que a nossa. Quando uma pessoa descobre que o seu vizinho ou o seu concorrente sonega impostos, ele denuncia. Ele sente os seus direitos prejudicados. É como se você presenciasse um assalto, você chama a polícia. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, quando uma pessoa sonega, isso é tido como um fato normal. Pelo contrário, você às vezes até admira a pessoa e fala, poxa, o camarada é esperto, né? É esperto, ele sabe preservar o seu negócio, os seus recursos. Então, é uma outra cultura. Realmente, o sistema tributário brasileiro, ele está solapando até a ética tributária brasileira. Hoje, o brasileiro sonega sem nenhuma consciência, sem nenhum arrependimento na sua consciência. Quer dizer, ele faz isso e acha que está agindo legitimamente, ainda que ele saiba que é ilegal. E outra questão também que eu já ouvi falar é que muitas empresas estrangeiras, né? Outro dia eu perguntei por que a Apple Store não vende no Brasil, né? Você não consegue comprar na Apple Store, acho que música parece que aqui no Brasil, como se compra nos Estados Unidos. Não sei se a informação procede, mas o que me informaram é que a Apple, por exemplo, desistiu de comercializar a música no Brasil devido à complicação de tributo, de direito autoral, que era uma coisa muito... Quer dizer, de certa forma, esse caos tributário que a gente vive no Brasil também assusta as empresas multinacionais e atrapalha investimentos no país. Olha, Gilberto, essa é uma das coisas que mais nos preocupa, né? Porque a carga tributária no Brasil, como eu disse, ela é muito alta, ela é muito injusta, mas ela também é muito complexa. O número de tributos no Brasil é muito alto. Então nós temos tributos da federação, existem tributos dos estados, impostos e tributos dos municípios, e isso tudo é uma teia tão complicada que faz com que o custo da arrecadação tributária também seja muito alto, né? No Brasil, você pode olhar, em média, pelo menos 10% do custo administrativo das empresas está ligado à questão tributária. As chamadas obrigações acessórias tributárias, né? Declarações de todo tipo, você tem que preencher guias de todo tipo, fazer todo tipo de demonstrativo, receber auditorias, prestar contas através de relatórios que você é obrigado a apresentar periodicamente para os vários órgãos, tanto do município, quanto do Estado, quanto da União, e isso tem um custo para a sociedade, né? A máquina de arrecadação de impostos no Brasil é muito alta. Eu fiz uma estimativa, que está inclusive no livro meu que eu trato da questão do imposto único, onde eu tentei
calcular o que é que custa a máquina de arrecadação de impostos no Brasil, tanto por parte do governo, quanto por parte das empresas, que são obrigadas a terem batalhões de funcionários só para atender às exigências do fisco. Inclusive a revista Exame publicou, não faz muito tempo, ela publicou uma matéria de quantos dias as empresas gastam por ano, o custo que você falou que chega a 10% do custo administrativo da empresa, isso. Quantos funcionários tem que ter e principalmente quanto tempo elas gastam, quanto tempo elas têm que arquivar, né? São 5 anos, praticamente tem que ter espaço físico para arquivar toda essa documentação. É uma loucura. E também, um outro dado também bastante interessante que eles colocaram lá, que era como é que era mesmo? Era o tempo que você tinha que guardar isso daí, e é exatamente o tempo por ano, quantos dias por ano se gasta. Ah, não, era a quantidade de normas emitidas por dia, modificando. Quer dizer, você tem que ter pessoas de escritórios especializados em acompanhar essas normativas que são emitidas diariamente. Parece que eram 2 a 3 por dia, em média. É mais, se você for pegar normas tributárias da União, de Estados, municípios e mais Previdência, chega a 7 novidades por dia. Você tem 7 novas leis por dia no país dizendo respeito a questões tributárias. E o pior disso não é só a questão de atender ao fisco. Como o sistema é muito complexo, isso gera um contencioso gigantesco. Que aí entra na questão da jurídica. Vai para a justiça, briga-se, gasta-se mais tempo, mais dinheiro em tops tribunais. A metade de todas as ações que estão correndo hoje no Poder Judiciário brasileiro dizem respeito a questões tributárias. Execuções, cobranças de dívida, reclamações, impugnações tributárias. Metade disso é custo do sistema tributário. Então, voltando ao que eu estava dizendo para você, como o sistema é muito complexo, o custo de arrecadação tributária, nesse cálculo que eu fiz, chega, Gilberto, a 7% do PIB. Então, veja, o cidadão brasileiro, o setor privado, que produz, ele paga 35% de tudo que ele produz, ele dá para o governo. Além disso, o país, a sociedade, gasta mais 7% de tudo que ela produz para poder fazer essa transferência de recursos do setor privado para o setor público. Então, o sistema tributário brasileiro absorve 42% do nosso PIB, é quase a metade de tudo que nós produzimos. Então, precisa fazer uma reanálise disso. É um sistema gongórico, complexo, absurdo, dá todo tipo de sonegação, de evasão, de injustiça. Por isso é que reforma tributária é um tema tão caro à sociedade brasileira. Mas, por outro lado, há quantos anos se tenta fazer reforma tributária? Pelo menos 30 anos, desde a década de 90. Logo depois da Constituição de 89, que se tentou fazer uma reforma tributária e vem se falando muito, mas não se consegue avançar, infelizmente. A Cláudia Vassalo, que é editora de redação da Exame, chegou agora o anuário Melhores e Maiores, né? E no editorial que abre a edição Melhores e Maiores da Exame, ela é clara falando que essa edição de Melhores e Maiores representa um ano atípico, né? Um ano brilhante, um ano exuberante na economia brasileira. O resultado do desempenho das empresas em todos os seus números, etc. Foi uma coisa maravilhosa, mas ela alerta claramente da necessidade de se fazer uma ampla reforma tributária sobre o risco do país perder esse bom momento da economia. E aí eu pergunto a você, por que essa reforma tributária não sai e fica-se Olha, Gilberto, em primeiro lugar, nós não corremos risco de perder